Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. E a dúvida que não quer calar, Diego Amorim, antes de você começar no seu assunto, choveu um pouco em Brasília, afinal, ou não choveu, hein? Ainda não, Michele, ainda não, Mauro. Infelizmente, são mais de 130 dias na seca em Brasília. Tinha essa expectativa, né, entre ontem e hoje. Agora vamos falar aí sobre a participação das mulheres dos candidatos nessas campanhas. É isso, Michele. Assim, historicamente, a gente vê em cidades de interior, nas capitais também, as mulheres dos candidatos participando ali, eventualmente, de algum comício, subindo ao palco junto com o marido. Mas nesta eleição, talvez a gente tenha esta novidade de uma participação mais ativa das prováveis primeiras damas na campanha eleitoral. Para ficar só no foco da eleição presidencial, a gente tem o Jair Bolsonaro com a Michele, e a Michele está usando o espaço da campanha eleitoral. Estou com o chiado aqui bem forte, Josemar, no meu fone, me atrapalhando um pouco aqui, peço desculpa, um erro técnico aqui em Brasília. Isso, melhor. Aí a gente vai assim, desculpa ao nosso ouvinte, a você, Mauro e Michele. Eu ia dizendo que a Michele Bolsonaro está ocupando um espaço na campanha do marido que é justamente para tentar fazer com que ele ganhe espaço junto ao eleitorado feminino, junto aos evangélicos, ela que é uma mulher evangélica, né, que se comunica muito melhor do que o marido. No caso da eleição do Lula, a gente vê a Janja também, atual esposa do ex-presidente Lula, muito ativa na campanha. Ela que, enquanto o Lula vai para o centro, trazendo o Alckmin para o seu vice, tentando ampliar o seu leque de eleitores para além da esquerda, a Janja se mantém com aquele perfil de militante de esquerda, que é o que ela sempre foi. Então isso também ajuda a balancear ali a candidatura do ex-presidente Lula. Aqui em Brasília, só para citar um exemplo, temos a candidatura do empresário Paulo Otávio, que é casado com a neta de JK, neta de Juscelino Kubitschek, então ela também está sendo muito usada na campanha dele. Enfim, são as mulheres não mais como coadjuvantes nessa campanha eleitoral, mas como ativos, digamos assim, para usar um termo do mercado financeiro, como peças importantes dentro desse tabuleiro para os marqueteiros utilizarem, né? E aí a Madeleine Laxo, que é nossa companheira, nossa colega jornalista e é especialista em cidadania digital da Fundação da Liberdade Econômica, também fez um comentário para a gente sobre esse assunto, no sentido de que isso faz com que as mulheres eleitoras se identifiquem mais de alguma forma, se vejam mais dentro da campanha por meio das primeiras damas. Vamos ouvir a Madeleine, por gentileza. Olá, Diego Amorim, ouvintes da Nova Brasil FM. Um prazer estar aqui com vocês. E nós estamos na eleição em que o Brasil descobriu a primeira dama que fala. As primeiras damas estão tendo agora um papel que nunca tiveram antes, de protagonistas das campanhas eleitorais. Será que nós vamos ter uma Evita Peron brasileira? Surge meio com o trunfo Michele Bolsonaro, e depois nós vamos vendo as outras campanhas agregarem as mulheres também. A própria Janja, nos estados nós temos visto isso. A gente tem uma perda de conexão entre a linguagem falada pela militância e a linguagem falada pela mulher brasileira. Há um descompasso. A escritora Megan Dawn tem um livro falando sobre feminismo, em que ela fala sobre a quarta onda do feminismo, em que se diz que é feminista quem é, na verdade, uma caricatura disso, que fica falando em machismo estrutural, botando a culpa no patriarcado e, muito na prática, demonizando tudo aquilo o que é característica masculina. Isso invadiu a militância. A esquerda dando suporte a isso, e a direita tendo ali um volume de mulheres que só ficam contrapondo isso. São dois tipos de diálogo que não tem eco na mulher comum, na cidadã brasileira, que não se vê mais representada na política. E todo político sabe que nessa eleição mulher está decidindo o voto. Eles querem repetir igual o peronismo. Vão apostar no carisma da Evita para consolidar sua vertente política. É isso, um abraço grande a todos vocês na Nova Brasil FM.
Tá aí a opinião da Madeleine Laxo, que é jornalista e especialista em cidadania digital pela Fundação da Liberdade Econômica. Lembrando que o eleitorado feminino ele é maioria no Brasil, de fato as mulheres decidem a eleição, tem um peso significativo no resultado da eleição. E lembrando que além do protagonismo que a gente está vendo de uma maneira diferente nessa eleição, das primeiras damas, nós temos 3 candidatas mulheres, a Simone Tebet do MDB, a Soraya Tronic da União Brasil e a Vera Lúcia do PSTU, que o Mauro me lembrou aqui um dia, eu tinha esquecido e agora não esqueci mais. São 3 mulheres, então, candidatas à presidência da República. Observar isso é muito interessante, Mauro Michele. Muito bem. E você está preparado para esse sábado, Diego Amorim, para o nosso debate com candidatos aos governos dos estados? Tudo pronto aqui em Brasília, tudo prontinho. A gente vai começar, igual em São Paulo, no Rio, a nossa cobertura especial 1 hora antes do horário do debate, amanhã, às 5h30 da tarde. Toda a nossa equipe da Nova Brasil mobilizada. Já temos a confirmação de 6 pré-candidatos, já são candidatos, já estamos na campanha. 6 candidatos ao governo do Distrito Federal. Somente um ainda não confirmou presença e é uma pena, é o governador Ibanez Rocha, do MDB, que é candidato à reeleição. Ele lidera com folga as pesquisas até aqui. Há uma expectativa em torno dele da campanha ser concluída no primeiro turno já. E, infelizmente, o Ibanez Rocha ainda não confirmou presença. Vamos ver se ele e os aliados dele, ouvindo hoje agora esse comentário aqui, eles atendem a um apelo. É muito importante que o governador participe desse debate amanhã aqui em Brasília. De toda forma, estaremos lá a partir das 5h30, nossa programação ao vivo, o debate em si de 6h30 às 8h30 e de 8h30 às 9h, toda a nossa equipe com cientistas políticos, comentaristas, fazendo toda a análise desse debate em parceria com ele aqui em Brasília, Mauro Michele. O Diego vai estar fazendo perguntas aos candidatos. Quem que vai mediar em Brasília, Diego? Vai ser o jornalista Felipe Malta, do SBT, que é a presa local do SBT aqui em Brasília, um competentíssimo jornalista, vai mediar. Estaremos e mais 2 repórteres do SBT fazendo as perguntas, então, aos 6 ou 7 candidatos ao governo do Distrito Federal. No Rio de Janeiro teremos Isabelle Benito mediando o debate, Vanessa de Sevo fazendo perguntas também aos candidatos. Aqui em São Paulo, Carlos Nascimento também lá nos estúdios do SBT, nesse pool jornalístico que é o maior das eleições desse ano, entre Nova Brasil FM, Veja, Estadão Eldorado, Portal Terra. No debate presidencial também entra a CNN nesse pool. E eu também estarei lá no estúdio fazendo perguntas e toda a nossa equipe a postos, como bem disse o Diego. Obrigada, Diego. Boa sorte para nós aí, para os eleitores também, que eles tenham debates de alto nível nesse fim de semana. E a gente fala na segunda-feira. Obrigado, gente. Um ótimo fim de semana. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, Diego.